Boa noite, Rafa. Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo. E o friozinho? Tá frio? Tá bom. Vamos começar ou vai esperar? Vamos começar, né? Então tá. Boa Temos noite a horário. quem ainda está aí, né? E a gente vai dar continuidade, né, Rafa, sobre a espiritualidade, as nossas experiências. E- É, o que a gente vem falando, né, que é a nossa vivência, a gente busca, é o que a gente chama de despertar, né? Porque a gente fala que as pessoas estão dormindo. Quando que elas estão dormindo? No sentido que elas só conseguem olhar a matéria, né, e viver num automático. Esse é o problema que nós estamos, um dos maiores problemas que a gente está vivendo no momento, né? As pessoas estão vivendo muito num automático. Elas não param para respirar, as pessoas não estão conseguindo parar para pensar, refletir. Então, tudo num automático, tudo reagindo, todas as ações no impulso. Então a gente tenta trazer que essa experiência da espiritualidade faz com que a gente desperte para algo maior, para coisas diferentes. Então a gente está vivendo, né, aqui agora no plano físico, é uma experiência de vida. Só que a gente tem que começar a perceber a questão da espiritualidade. Por quê? Porque é a espiritualidade, né, que dá a vida para a gente, que nos guia. E quando nós só enxergamos a matéria, nós ficamos perdidos. Nós ficamos perdidos, nós ficamos num automático. E a gente começa a não perceber as pequenas coisas que acontecem dentro de nós mesmos e ao nosso redor. E quando a gente fala dentro de nós, o que, que a gente não presta atenção? No que a gente está pensando, no que a gente está sentindo, nas nossas emoções. A gente perde esse momento que é tão importante para a nossa evolução. Esse Foca, né? momento, esse momento de nos conhecer melhor. E por que, que é importante a gente se conhecer melhor? Porque nós precisamos começar a controlar os nossos pensamentos e a gente tem que começar a controlar as nossas emoções. E começar a resolver o que a gente chama de emoções inferiores, que é muito parecido com os nossos instinto animal, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Que é aquelas emoções instintivas, medo, a irritação, a raiva, né? Essas emoções que nós já desenvolvemos bastante tempo. Então, é de suma importância nós começar a prestar atenção em nós mesmos. Nós temos que começar a ficar presente. Quando a gente fica presente, a gente se conecta com nós mesmos, e aí a gente começa a perceber as nossas emoções, o que a gente está pensando. E dentro disso a gente vai tendo a oportunidade de poder controlar o que a gente pensa e resolver o que a gente chama das emoções reprimidas. Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, é isso, a gente viver o presente. Só que quando a gente vivencia o presente, o momento, o aqui e agora, a gente vai dar de frente com as nossas emoções e com nossos pensamentos. E aí a gente tem uma escolha de querer, né, aprender a controlar e a resolver as nossas emoções que a gente não, que nos
prende, né? As emoções que nos prendem para nós se desenvolver, para nós evoluir. Por exemplo, o medo. Se a gente tem medo de certas coisas, a gente paralisa. A gente não consegue seguir em frente. A gente trava, né? Então, se a gente estiver consciente desse medo, a gente consegue resolver. Porque se a gente estiver num automático, o medo vai, vem, apronta com a gente, paralisa, não deixa a gente seguir em frente. E muitas das vezes, o que a maioria das pessoas fazem? Joga, né, põe inconsciente, reprime esse medo para não resolver, e ele acaba virando o que a gente chama de sombra, as nossas sombras. Por quê? Porque fica lá no nosso inconsciente, esperando a oportunidade de vir à tona, né, de emergir no momento oportuno. E muitas vezes vem como uma bomba relógio, né? Esse que é o problema, né? Porque se a gente não tem ciência que ele existe ali, no momento oportuno, ele vem e explode na nossa cara. A gente fala de medo, mas pode ser uma raiva. Pensa né, a gente tem exemplos por aí, uma pessoa com raiva, muito irritada. Então, as pessoas... Só faz besteira, né? Só faz besteira. E o que é o pior disso tudo é que as pessoas têm esse ato, não sabe por que fez, o que aconteceu, e reprime de novo. Aí vai chegar um ponto que vai explodir de volta. Então, por isso que a gente está trazendo a questão assim, ó, estar presente, cuidar das nossas emoções. E o que a gente fala de cuidar das nossas emoções é isso, saber que elas existem, faz parte de nós. Todas as nossas emoções nos completam. O medo, a raiva, a irritação, que a gente denomina, essas emoções faz parte de nós. Faz parte da nossa existência. Não tem como a gente esquecer elas, não tem como a gente negar elas, não tem como a gente não enxergar elas. Elas estão ali. O que a gente começa a fazer a partir do momento que a gente traz para a luz da nossa consciência? A gente começa a controlar elas e mais com o tempo a gente consegue eliminá-las. Então a gente tem que começar a aprender a controlar o medo que a gente tem e a eliminar aos pouquinhos, né? Então, é como a Sol fala, é um trabalho diário, a gente sempre tem que estar se policiando, a gente sempre tem que estar conectado com nós mesmos e presente no aqui e agora. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. É de suma importância a gente saber isso. Isso faz parte da nossa escala evolutiva. Então, quando a gente fala despertar para a espiritualidade, é isso. Né? Você começa a perceber... E quando você começa a entrar nesse policiamento interno, a sua conexão começa a mudar. Suas percepções, as suas intuições, as coisas vão vindo de maneira mais clara. É um trabalho de formiguinha, às vezes dolorosos, né? Que tem umas coisas que às vezes não é fácil a gente dar de cara com coisas negativas que são da gente, né? Que não é do outro. A gente enxerga no outro muita coisa, mas é tudo nosso, está dentro de nós. O que a gente observa no outro é só um reflexo da gente mesmo. E assim, quando a gente está nesse despertar, que a gente começa a fazer esse trabalho, como eu estou falando aí de formiguinha, se prestar atenção, se sentir, você começa a ter essas percepções e vai ficando cada vez mais clara, porque cada vez que você vai trabalhando mais clara vai ficando, mais nítido vai ficando. E acaba ficando divertido de você fazer essas próprias observações.
vai ficando legal. Claro, tem coisas que não são legais da gente reconhecer na gente mesmo, mas acaba vindo à tona o que é bom e o ruim também. E é uma forma legal da gente poder transformar, transmutar tudo isso em energia que a gente quer. Certo? Então, as pessoas acham, e a gente traz isso porque a gente conversa muito com as pessoas, elas vêm com dúvidas, né, e a gente começa a entender o que acontece com as pessoas, mas as pessoas acham que a questão das nossas emoções, dos nossos pensamentos, é uma coisa impossível de se fazer. As pessoas falam assim, é impossível controlar os pensamentos. Mas só que assim, a pessoa nunca tentou, a pessoa nunca teve a oportunidade de obter esse conhecimento, não foi de atrás, não estudou, e aí vai lá e fala que é impossível. Então o que ela está fazendo? De uma forma inconsciente, ela está negando, né, negando as emoções que ela mesma tem. Muitas vezes, por quê? Aquilo que ela só falou. Não quer enxergar nela, né, o que ela não gosta, que pode ser uma frustração, pode ser uma mágoa, não quer mexer naquilo. Acontece que se a gente não buscar mexer nessas coisas, a vida da gente chega a um ponto que dá uma estagnada, ela dá uma parada e não vai para lugar nenhum. E por que acontece isso? Porque a gente precisa resolver as nossas emoções de uma maneira ou de outra. E quando a gente não resolve, quando a gente tem a oportunidade e não resolve, com o passar do tempo ela volta a se repetir. E aí vira um círculo vicioso. A gente traz exemplos assim só para as pessoas entenderem, mas, por exemplo, uma pessoa que compra por impulso, se ela não resolver essa emoção, que é uma emoção, de comprar por impulso, não for de atrás, não buscar o que está acontecendo, ela sempre vai comprar as coisas por impulso. Ela sempre vai fazer as coisas por impulso. Vira um vício. Aí vira uma coisa automática. E aí a pessoa, isso passa a ser normal para aquela pessoa. Só que não é. Então tem umas coisas que a gente tem que começar a prestar atenção. E qual que é o ponto de partida disso tudo? É a gente estar presente. De novo, a gente começar a olhar para nós. Pode começar com o corpo físico, aí entender o que tem, né? A gente sempre traz exercício, a gente sempre traz algum treinamento assim, mas assim, a meditação é uma coisa excepcional para que a gente consiga começar a controlar os nossos pensamentos e a olhar as nossas emoções. Então, a meditação é o que mais acalma, né, Rafa? Depois que a pessoa pega prática, é um ato de calmaria e paz interior que a gente ganha que não tem nem explicação. Né? Quando a gente começa a olhar para nós e a perceber, a gente fala assim, quem nós somos, né? Perceber quem nós somos é isso. É você estar atento ao que pensa, prestar atenção no que você está pensando. Isso é fácil, não é difícil, só que tem que ter prática, tem que começar a praticar. Então, o que eu penso sobre mim mesmo, por exemplo? Aí você vai vir um monte de pensamento na sua cabeça, né? Ah, eu sou falho, eu erro, eu sou feio, eu sou bonito. Vem um monte de pensamento. Ah, e sobre o que eu penso sobre o meu trabalho? Ah, meu trabalho é chato, não gosto de trabalhar, não sei o quê. Olha aí, isso é se conhecer. Você é assim. Então, sobre trabalho, sobre o seu trabalho, você pensa de tal maneira. Ah, sobre a vida, pensa um monte de coisa. Isso é você. Aí, você tem as opções, né? De aprender a controlar o que você pensa e a mudar sobre a visão que você tem das coisas. Automaticamente, a gente vai começar a perceber também as nossas emoções. E aí que é o que acontece. Diante de alguns fatos, a gente tem algumas atitudes. Né?
Então, por exemplo, vamos supor, sobre o desconhecido. Qual sentimento a pessoa tem sobre o desconhecido? A maioria das pessoas tem medo. E aí o que acontece quando a pessoa tem medo? Trava. Muitos não conseguem ir além, né, para descobrir o que o desconhecido vai trazer por causa do medo. Olha que interessante. O medo é tão grande que trava as pessoas. E aí a gente tem que fazer o quê? Começar a entender como é que isso funciona para a gente controlar o medo e, aos poucos, extinguir ele. O medo não pode mais fazer parte da nossa vida. Tem pessoas que sofrem muito com isso, né, Rafa? Com medo, com... Ah, tem gente que fala que é timidez, mas assim, eu acho que é o medo disfarçado. E deixa de fazer muita coisa, deixa de ter muitas ações, deixa de viver, às vezes, por causa disso. Se a gente parar para analisar, tipo assim, tem emoções e as emoções. Por exemplo, o tímido, né? O que é o tímido? Aí você vai lá e vê lá, o tímido é uma pessoa que gosta de ficar na dele, né? Pegando o gancho que você trouxe. E no final das contas, o que o tímido faz? Ele vai ter medo por causa da timidez dele. Então, uma emoção junta com a outra. E no final da história, ela vai ter medo de ter algumas ações, né, e vai colocar a culpa na timidez. Né, e no final das contas, o problema ele vira sistêmico. Ou seja, ele acha que é tímido e é o tímido. Ele vai associar um monte de coisas negativas e no final da história ele vai ter medo de tudo aquilo. E aí ele vai travar. E isso é um pouco complicado porque trava a evolução da pessoa. Porque o que é evoluir? Evoluir é a gente resolver as nossas questões emocionais. É controlar os nossos pensamentos, é mudar nossas atitudes. E no final da história, qual que é a maior, vamos falar, energia, a maior emoção que a gente tem que buscar é o amor. Só que, se a gente tiver medo, a gente não chega lá. Se a gente for tímido ao ponto de travar, a gente não chega lá. Por isso que a gente traz aqui, ó, se conhece, resolve as sombras, controla os pensamentos, começa a observar o que sente, quais são suas emoções, começa a transformar essas emoções em outras emoções mais elevadas para que você possa evoluir. A humanidade, vamos falar em questão planetária, a humanidade está estagnada. Por quê? Por medo. Está cheio de medo. É medo de ficar pobre, é medo de passar fome, é medo de morrer, é medo, medo e medo e medo. Por incrível que pareça, isso foi real. Tem gente que tem medo de ser feliz. Olha a que ponto a gente chega. E aí você vai buscar por que uma pessoa tem medo de ser feliz. Aí você consegue descobrir, né, os motivos que levam ela a ter medo da felicidade. A resposta que eu tive foi que ela não queria ser feliz porque aquilo vai passar, vai ser passageiro, ela não quer. Olha que resposta mais interessante. A pessoa não quer mais sentir aquela sensação de felicidade porque na cabeça dela aquilo é passageiro, né, e ela não quer perder a felicidade. Então, o medo de perder a felicidade faz com que ela nem sinta o que é ser feliz. É umas coisas bem complexas, mas a gente tem que começar a entender isso. A gente tem que começar a entender nós mesmos para que a gente possa entender os outros. E aí você começa a entender
o que acontece com a humanidade. Por quê? Porque qual que é a ideia da evolução? Todos nós sermos um. A gente já é. Todos somos um. Eu sou você, você é eu, energeticamente falando. Para entender isso, a gente tem que expandir a nossa consciência. A gente tem que expandir a nossa consciência. Se a gente for ficar parado na questão material, a gente não vai entender o que quer dizer que nós todos somos um. É em energia. É em energia. Por exemplo, igual eu falei, a humanidade está com medo. Então, todo mundo pensando, sentindo medo, vira, né, essa colônia grande de medo. Então, todos somos um nesse sentido, que todo mundo está com medo, tem algum tipo de medo. E a gente energia, a vibração vai ficar vibrando nisso, né? Exatamente. O tempo inteiro. E aí o que acontece? A humanidade não evolui. Aí a gente pega a história, é guerra em cima de guerra, é fome em cima de fome, miséria em cima de miséria, porque a humanidade não consegue ultrapassar o medo. É o medo de perder, é o medo de não arriscar, é medo, 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 medo. No final da história, tudo se resume ao medo. Aí vai fazer alguma coisa, se frustra, não consegue trabalhar a frustração, aí recebe um não, uma negação, fica magoado. Então, no final das contas, a humanidade emocionalmente está doente. E para nós evoluir, para a gente virar uma humanidade evoluída, tem que resolver as questões emocionais. Não tem saída. É o que a gente fala aqui, é a cura do espírito. A gente tem que curar o nosso espírito. Não adianta a gente ficar olhando só para a matéria. E isso existe também, Rafa, no desenvolvimento espiritual. É aquilo que a gente fala, as pessoas que têm sensibilidade. Vê, presencia tudo e tem medo. O medo paralisa, não deixa seguir adiante, não deixa desenvolver o que ela precisa. E sabe o que muitas vezes acontece? As pessoas não querem resolver, só que começam a negar. Quando começam a negar essas coisas, elas começam a entrar para um outro caminho, que é da fuga. E aí as pessoas querem resolver as questões emocionais tomando remédio, achando uma distração, seja um vício, uma bebida, o cigarro e coisas piores. Então, não adianta a gente ficar olhando só matéria. Ah, beleza, o remédio vai ajudar? Vai ajudar, mas só que ela tem que buscar resolver as questões emocionais. Resolver dentro dela, trabalhar isso, buscar conhecimento. Igual, às vezes muita gente toma remédio para dormir, para isso, para aquilo, e às vezes não é nem questão de remédio, é as conexões que não estão se permitindo. Então, quando as coisas fluem naturalmente, você consegue resolver isso e se dá a oportunidade de ter essa troca com o seu espiritual, as coisas começam a mudar. E o sono tem muito a ver com isso, e você sabe disso. Essa questão de sono. A gente tem que estar alinhado, né? Pensamento, sentimento, atitude, a nossa consciência tem que estar alinhada. Então, por exemplo, se você pensa, né, o que você pensa tem que estar em harmonia com o que você sente. Então, vamos pegar o exemplo da felicidade. A pessoa pensa em ser feliz, ela quer ser feliz, ela busca a felicidade em tudo quanto é lugar. Ela busca a felicidade em tudo quanto é lugar. Só que dentro, né, ela sente medo. Então está desalinhado. E aí vai ter problema. Porque a gente
tem que estar alinhado. Então, Porque a felicidade, na verdade, não está fora, né, Rafa? A felicidade é da gente, está em nós, não tem felicidade fora. Então, só que ela sente medo. Em vez dela sentir felicidade, ela sente medo. Medo de ser feliz, medo de achar que nunca vai alcançar. E aí começa outras questões, né? Começa as crenças também. A felicidade não existe. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado com essas coisas. O que é o quê? Qual é a realidade? A gente vai bater de novo. Qual é a realidade? Tudo que a gente precisa, tudo que existe, está dentro da gente. A criação, ela é perfeita. Então, ela fez as pessoas perfeitas. Ela fez os espíritos perfeitos. Existe tudo lá. Né? Existe tudo dentro da gente. A gente precisa nada fora. Nada, nada, nada. O que a gente precisa fazer, então? Porque é o caminho da evolução. Né? Porque quando a gente é criado, a gente entra num certo esquecimento das coisas. E aí a gente começa a caminhar, começa a aprender tudo de novo. Aprender tudo de novo o que já existe dentro da gente. Então lá para a sobrevivência, nossa, no tempo das cavernas, no tempo que a gente era mais animal ainda, o medo fazia parte da sobrevivência. É o que a gente chama de medo, mas na verdade é uma energia, é um alerta para a nossa sobrevivência. Mas isso é no tempo das cavernas. Hoje já não faz mais sentido. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver outras emoções mais superiores. Então, por exemplo, a gente tem que desenvolver a coragem. Coragem, a alegria, a felicidade, a segurança. Então, a gente tem que começar a desenvolver outras emoções. E aonde é que estão as nossas emoções? No espírito. A gente tem lá. Só que está adormecida. É isso que a gente fala. Despertar. Chegou o momento de despertar outras energias que já estão no nosso espírito. Então, chegou o ponto de a gente resolver as emoções instintivas, o nosso medo, a raiva, a inveja, o ódio, e transformar essa energia nas emoções superiores, no amor, no perdão, na paciência, na segurança. Só que, para a gente fazer isso, a gente tem que olhar para dentro, prestar atenção no que está acontecendo. Né? A gente tem que estar presente. Começa, como a gente falou, uma meditaçãozinha ali, ó, de 30 segundos. Começa 1 minuto, fica quietinho e começa a perceber para você ver o tanto de coisa que vem. E não é só dentro, é externo também. No começo faz parte. Né? Você vai sentir o seu corpo, você vai começar a ver que você pensa demais, você vai ver que os seus sentimentos é um furacão, e tá tudo bem. E aí você começa a organizar aquilo. Aí você aprende a trocar, a mudar suas crenças, a mudar sua visão de mundo. No começo é um trabalho árduo, com a gente mesmo. É você realmente querer. Mas depois que você vai começando a dominar, que você vai começando a alinhar tudo, o negócio vai ficando tão automático, e tudo que chega pra gente assim já é recebido com aquele toque de epa, esse aí, como que funciona? É meu, não é? O que está acontecendo? O que eu preciso ver? O que eu preciso resolver? Então, como assim, a gente falou, você já tem aquela
Tá travando, né? Então, vamos lá. Como tudo, a gente aprende. Tudo é aprendido. E tudo que a gente pratica vai virando uma habilidade. E a gente vai ficando bom naquilo. É assim que funciona. As pessoas acham assim que... porque quando a gente fala assim, tudo já existe dentro da gente, só que a gente tem que pôr em prática. Tem que pôr em prática. Então a gente fala bastante do amor e tal. Todo mundo tem. Mas quem que coloca em prática para aquilo se desenvolver, para aquilo aumentar? Quem que põe em prática a felicidade, a alegria? E, de novo, como é que você vai ser alegre se seus pensamentos são só de tristeza, são só de pessimismo? Está desalinhado. Então, o que você pensa reflete no que você sente. Só que o que você sente também reflete no que você pensa. Então, tem que entrar num acordo. Tem que organizar isso aí. Então, se a pessoa desenvolveu mais tristeza do que alegria, é óbvio que ela vai ficar triste mais tempo. Tem que começar a inverter isso. Tem que começar a dominar a tristeza e começar a colocar alegria, desenvolver alegria. E quando você está presente, você começa a perceber isso. Você começa a ver detalhes que você não via. Você começa a enxergar beleza onde você não parava para ver. Você começa a perceber as coisas nos mínimos detalhes, né, que começa a fazer tanto sentido que você começa a gostar daquilo e querer mais. A gente fala, você começa a ver, a perceber nos negócios, nos relacionamentos, em tudo. Você começa a perceber coisas que você não percebia. Né? E aí, né, o que você vai fazer com aquilo? Por isso que a gente fala que a gente tem que começar a desenvolver o amor. Você começa a perceber as coisas, né, em detalhes tão importantes que o que você vai fazer com aquilo é de uma grande responsabilidade. Você começa a perceber as pessoas, problema das pessoas, você começa a enxergar as pessoas além do corpo físico. Você começa a enxergar os negócios além da matéria, porque tudo é energia. Começa a transformar algo em muito sutil, né, Rafa? Sua Exato. visão fica muito mais sensível para as coisas. Aí, aquele problema do negócio lá que ninguém resolvia, você, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Sabe? Você começa a ver as falhas, a ver o que a gente chama de erro, e aí você vai arrumando tudo isso de uma maneira tão rápida que é impressionante. Só que, de novo, a gente tem que estar presente. O que é esse estar presente? É deixar o nosso espírito vir à tona. Nosso espírito tem que vir à tona. E ele só consegue vir quando a gente começa a entrar em harmonia, a organizar os pensamentos, a organizar os nossos sentimentos e a começar a desenvolver os sentimentos, como a Só falou, mais sutil, mais sutilizados. Quais são esses sentimentos? Amor, alegria, felicidade, paciência, compreensão. Então a gente tem que começar a praticar esse tipo de emoção. Pôr em prática essas energias. E quando a gente olha para nós, né, e aí que tá, a gente também tem medo do que vai encontrar. Os nossos monstrinhos, como a gente costuma falar. Só que quando a gente começa a prestar atenção, a gente começa a entender o que está acontecendo. Por quê? Porque as nossas emoções, elas refletem muito o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, você vai conversar com alguém e, sei lá, por
porque tem vários motivos, né? Mas um motivo determinado lá fez com que você ficasse irritado com a pessoa. Olha que interessante. Eu fiquei irritado com quem eu estava conversando. E como que as pessoas muitas vezes analisam, fulano me irritou. Não, ninguém te irrita. Né? Ninguém irrita a gente. É a gente que se irrita de algum motivo. Não é nem da pessoa, é de algum motivo. A irritação está dentro. Né? Aí o que acontece? O medo é a mesma coisa. Por que as pessoas estão com medo? Qual é o motivo do medo? E quando a gente começa a observar essas situações e a entender e a trazer para a luz da consciência, a gente pode resolver isso. Olha que fantástico. A gente poder resolver as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que começam a deixar a gente enlouquecido muitas das vezes, né? De coisas que nem aconteceu. A gente começa a pensar Sofre por muita coisa. Exato. Um sofrimento por antecedência. E aquilo vira uma loucura dentro da sua cabeça. Olha que bacana a gente poder controlar isso. Controlar a ansiedade. Muitas das vezes eliminar a ansiedade. Isso, eliminar as mágoas. Tem pessoas que sofrem muito por conta disso, né, Rafa? Por não saber controlar essas emoções e sofre. Daí elas buscam, beleza. A gente não está falando para não buscar uma alternativa no remédio, principalmente no remédio. Só que ela pode buscar essa alternativa, mas ao mesmo tempo trabalhar isso nela e eliminar de vez isso. Não precisa ficar dependente de um remédio, dependente de uma fuga. Então, muitas das vezes as pessoas entram no álcool por uma fuga das emoções. Não quer olhar aquela emoção para resolver, e às vezes ela bate na porta da nossa consciência ali, né? Ela quer sair para a luz da nossa consciência, a gente não quer deixar, aí foge. Foge para o álcool, foge para o fumo, foge para qualquer outro tipo de vício. Sendo que o ideal o que é? A gente resolver. Não precisa a gente resolver de qualquer jeito. Não precisa a gente sair resolvendo de qualquer jeito. A gente pode começar devagar, né? Procura entender, procura buscar ajuda, se não quiser ir sozinho. Então, alternativa tem de monte. Por quê? Porque a gente, no momento que a gente está, nós precisamos que a humanidade comece a pensar diferente. Vamos pegar esse exemplo. A humanidade precisa sair do medo. Precisa sair desse medo. E começar a vibrar no amor. O amor cura tudo, isso é verdade. Hoje em dia as pessoas andam com medo até de ser elas mesmas, né, Rafa? Pela verdade. Hoje as pessoas têm medo até de ser elas mesmas. É mais fácil fantasiar e sair por aí com a máscara, fazendo uma representação, um teatro, do que vivenciar algo tão lindo que ela ganhou de presente, de ser só ela, de ter só ela no mundo, de ser única. As pessoas hoje querem ser tudo parecidas umas com as outras. Então, o que a gente fala é a manada, né? Então, assim, é uma coisa assim que é tão especial para cada um, se as pessoas soubessem o que tem de maravilhoso em você ser você, na sua essência, com todos os defeitos, qualidade, porque todo mundo tem. Isso que é o bacana. Cada um tem o seu jeito específico de ser. E as pessoas hoje têm medo, têm vergonha disso. É aquela história, né? Porque a sociedade colocou uns rótulos e tem que seguir aquilo. Né? Só que aí que está uma coisa muito interessante. Quando a gente desperta, a gente consegue enxergar esses rótulos. E aí você começa a analisar que aquilo não faz sentido. Não tem sentido você seguir certos rótulos. Porque a sociedade quer, porque
Eu escutei muito. Às vezes a gente até brincava, né? Ah, você tem que casar com 20 anos, ter uma casa, um carro e 2 filhos e um cachorro. A gente brincava muito com isso. Mas era verdade, a sociedade coloca isso. Nossa, Deus do livre, se você não casasse antes dos 30, você era crucificado. Mas quem falou que tem que ser assim? Algum problema você tem. Onde é que está escrito que tem que ser assim? Isso é um exemplo. E o resto? E tantas outras coisas que querem impor para deixar as pessoas, de certa forma, manipuladas. Né? Sim. Então, quando a gente busca esse despertar, ganha essa liberdade. Você já não segue mais esses tipos de crença. Você não segue essas modas. O mais engraçado é que a gente consegue visualizar o que é real e o que não é. Exatamente. A gente consegue, assim, é amplo a coisa. A gente consegue ver as coisas mais claras. Por exemplo, de novo, nas amizades. Certas amizades que tem uns companheiros que são complicados. Você consegue enxergar coisas que você não via antes. E aí, não é que você vai desprezar, mas você já não vai participar de certas coisas. Você fala, não, isso é errado, não vou, fica na sua. Então você começa a ter umas atitudes totalmente diferentes do que a sociedade começa a pregar. Né? Porque será que a sociedade está certo? Aquela história lá, olha que crença interessante. A voz do povo é a voz de Deus. Será? Será que é assim? Será que Deus pensa desse jeito? Então, aí, quando a gente entra nessa percepção, poxa, as coisas entram num fluxo de harmonia em tudo. Nos negócios. Você vai fazer negócio com uma pessoa, tem uma intuição, né, que você começa a enxergar as coisas. Fala, não vou fazer negócio com esse cara. Não vou fazer esse tal tipo de coisa. Não vou fazer esse investimento. A gente consegue perceber muito mais coisas do que a gente imaginava antes. Você vai sair de casa, você fala, hoje não vou, ou vai, né? Bem a intuição, quando você está presente. Quando você vai fazer as coisas sem as emoções te controlar. Você controla as emoções, você controla os pensamentos. Quando vem um fato, uma notícia, uma oportunidade, você vai analisar sem emoção, sem as emoções controlar a gente, olhando todos os aspectos, para daí você tomar uma decisão. Olha que sensacional isso. Quantas coisas você vai deixar de fazer errado quando você entra nessa sintonia? Porque aí a intuição vai te guiar para o passo certo. Porque ela vai te mostrar que, de qualquer maneira, o que é bom, o que não é, ela vai te mostrar. E aí você vai conseguir entender o seguinte, que de qualquer maneira, você precisa olhar para dentro e controlar seus pensamentos e as suas emoções, porque o resto está tudo dando certo. Está seguindo o fluxo. Então, muitas das vezes você sai de casa, sai atrasado. Qual é a tua atitude? Qual é o seu sentimento de ser atrasado? Qual é os seus pensamentos? Será que você tudo certo, saiu atrasado, ok, está em paz, aprendeu com aquilo, está tudo bem? Ou você vai ficar irritado no trânsito, você vai ficar com pressa, você vai começar a atropelar o pé pelas mãos? Ou você aprendeu que... Hã? Eu não sei o que é isso, atrasar. Pois é. Ou você vai aprender que você sai atrasado, você tem que sair antes. Ou às vezes a gente sai na hora certa, mas se atrasa no meio do caminho e aquilo foi uma coisa boa. Você não sabe o livramento que você teve.
E aí, a pergunta é, quais os pensamentos que você vai ter, quais os sentimentos que você vai ter? E aí, assim, se você tiver sentimentos, as suas emoções ali, que você não gostou, trabalha elas. Busca qual foi o motivo que te trouxe aquelas emoções. E é Tem muito coisa para interessante, porque resolver, né? a gente consegue perceber isso em tudo que a gente está fazendo. Em tudo. É igual a gente falou lá, faz uma meditação. Vê quanto tempo você consegue ficar quietinho. Vê quanto tempo você consegue ficar quieto. Aquilo já vai começar a te dar, né, os comichão ali, você vai ficar inquieto. Por quê? Falta treinamento, tem que treinar. É treinamento, a gente treina a mente, a gente controla, exercício, é todo dia. Né? Mas só para você perceber quais sentimentos que vem ali. Daqui a pouco vem uma ansiedade, ou você tem paciência de ficar ali. Eu lembro no começo da meditação. Eu queria ficar, não pensar em nada, né? Mas vem tanto, no começo é triste, né? Porque vem pensamento, você não quer pensar, e vem pensamento, de repente você começa um dia, dois, três, quatro, vai ficando melhor. Daqui a pouco, tem dias que você dorme, acaba dormindo, que você relaxa tanto que você dorme. Já aconteceu comigo de dormindo meditando. Mas assim, no começo é muito, muito difícil por causa dos pensamentos que vêm. Você quer ficar livre de pensamento, mas os pensamentos insistem em estar ali. E é uma prática. Se você desistir, você não consegue. Porque é um dia, Então, é dois, é três. e é uma oportunidade para você, quando vem essa enxurrada de pensamentos, você observar que tipo de pensamento você tem. Olha que interessante. Que tipo de pensamento você tem na sua mente. E aí você começa a selecionar o que você quer e o que você não quer. Isso é o controle. Até chegar a um ponto que você controla o que você quer pensar. Né? Você controla as suas emoções, o que você quer sentir. A gente consegue fazer isso. É prática. Né? E Então, depois como você que a ficando gente. gostoso, né, Rafa? Então, e como que a gente se observa em tudo que a gente está fazendo? Né? Que tipo de trabalho é o seu? Você trabalha no automático? Né? Você faz algum esporte? Você qual o relacionamento que você tem com as pessoas? Você começa a observar suas atitudes ali, ó, e ali você vai se conhecendo. Ali você vai se conhecendo. E aí você pode ter a opção de transformar, de mudar o que você quiser. Você tem paciência de lidar com as pessoas? Você compreende as pessoas? Você tem paciência de lidar com criança? Né? Muitas vezes vão lidar com criança, não tem paciência, então, olha lá, você tem que começar, se você não tem paciência, se você está irritado com a criança, você tem que entender que você tem que trabalhar a paciência. Você gosta de mexer com animais? Você tem paciência de mexer com os animais? Né? Você tem... qual que é as suas atitudes em relação ao que você está fazendo? Você pratica esporte, você é bom naquilo, você não é bom naquilo, você não consegue chegar onde você quer. Quando você não consegue chegar onde você quer, você tem algum problema para resolver. Você tem algum problema para resolver. E aí você não passa daquele ponto. Olha que interessante. Porque todo mundo é capaz. Todo mundo pode chegar lá. Claro, cada um tem a sua caminhada. Mas se a pessoa não passa de certo ponto, é porque algum problema tem. Emocional, onde trava. Todo mundo tem habilidades para alguma coisa, né? Exatamente. E isso é muito cada um. Só que quando você não consegue passar de um ponto que você sabe que você pode ir mais longe, mas tem um ponto que você não passa, você tem algum problema emocional ali. Começa a olhar para ver o que é. Começa a perceber que tipo de pensamento vem, quais são as suas emoções que aflora naquele momento. Aí descobre o motivo, né,
Descobre o motivo, você vai achar bem interessante. Se você resolve, beleza. Se você não resolver, vai se repetir. Quando se repete, o que quer dizer? Uma nova oportunidade de você perceber o que está acontecendo, de você saber o que está acontecendo para resolver de volta. Então, é assim o tempo todo. Qual que é o caminho da evolução? Tem alguma coisa para ser feito? Então faz. É aquela história que a gente fala. Tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer o que tem que ser feito. É isso. Cada um na sua. Cada um vai ter um momento, cada um vai ter uma oportunidade, cada um vai ter uma situação. Mas no final das contas, tudo é em função de crescimento, se resolver. Pensamento e as emoções. A gente não foge disso. Então, quando a gente consegue controlar os pensamentos, começa a transformar as emoções, a gente desperta. A gente desperta para o mundo espiritual. E aí a gente vai ganhar coisas que a gente não consegue descrever. A gente tenta passar o que acontece, mas é uma segurança que não se explica, e aí que entra que a gente começa a perder o medo, que você sente uma segurança que está tudo certo. Você pode... O que está acontecendo é porque tem que acontecer. E se tem que acontecer, é para você aprender. E você tem capacidade de aprender. Então, quando a gente perde alguma coisa, não dá certo alguma coisa, qual que é a nossa atitude em relação a isso? Será que a gente reclama das coisas? Será que a gente fica frustrado? Será que a gente desiste? Será que a gente é tão pessimista? Então, tudo, né? Tudo que a gente vai fazer é em função do que a gente pensa e sente. E aí chega um ponto que a gente começa na verdade, a gente já está, mas a gente começa a criar uma realidade diferente. A gente começa a escolher as coisas. Você chega num ponto que você escolhe para qual caminho você quer ir. É escolha. Consciente. É isso que a gente quer. Escolher as coisas consciente. E aí a gente entende que tudo tem um fluxo, tudo tem uma hora, tudo tem um momento. Na hora certa as coisas vão acontecer. Se não aconteceu, é porque não chegou a hora, é porque eu não estava preparado. Aí você começa a se preparar. Aí você estuda o que tem que estudar. Aí você busca o conhecimento que está faltando. Aí você começa a praticar. Aí você fica bom naquilo. A gente tem um potencial de fazer o que a gente quiser. Mas só que a gente tem que seguir uns caminhos. Né? A gente tem que seguir uns caminhos. Por que uns são melhor que o outro em certas coisas? Né? Vamos pegar lá um exemplo, jogo de futebol. Por que um é melhor que o outro? Porque um se dedicou mais, porque um não tem medo, porque o cara é audacioso, porque o cara vai e faz, o cara não tem medo de errar, o cara erra 1, 2, 10 vezes, daí na outra ele acerta. Então, tem um monte de coisas, né, do que a gente pode exemplificar, mas pode ver que tudo cai nas nossas emoções. Se a gente tem medo, a gente trava. E aí a gente olha para a pessoa do lado, quer se comparar, só que aquela pessoa não tem medo, ela vai e faz. Ela vai e busca, ela não para, ela não desiste. Então, se a gente for analisar as diferenças, é nisso. É o tempo que a gente se dedica naquilo, é as emoções que a gente resolve que vai aparecendo. Então, se a gente vai fazer alguma coisa que tem que estar muito calma e a gente fica nervoso, a outra pessoa que está mais calma vai se dar melhor. E está tudo bem. Vai fazer o quê? Isso serve para quê? Para que a gente comece a treinar mais a paciência, a ficar mais calmo. Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente começar a prestar atenção em nós mesmos, que é o estar presente. Que é o estar presente. Aí você começa a analisar
teus pensamentos, você começa a analisar teus sentimentos. Você fala, nossa, em tal situação eu penso assim, 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 e a minha emoção é tal. A gente consegue identificar. E aí a gente consegue mudar isso. A gente consegue transformar isso com prática, Tá alinhando, né? com dedicação, com exercício, o dia a dia. Você vai pegando a habilidade disso. Chega um ponto que você está habilidoso naquilo E que as você quer. pessoas hoje está complicado porque as pessoas querem receita pronta e não existe. A gente precisa fazer a nossa parte. As pessoas muitas vezes entram no autoconhecimento, já quer tudo resolvido. Estou sentindo isso, quero resolver. E não é a gente que resolve, a gente dá o caminho, a gente dá uma orientação, mas a pessoa precisa querer fazer, precisa querer resolver. O caminho é correr atrás e querer fazer. Você querer se conhecer realmente. Porque não adianta você querer entrar no autoconhecimento e falar, resolve aí para mim. Como que a gente vai dar receita pronta se a gente não entende o sentimento do outro? A gente entende o nosso. A gente direciona, dá orientação de como pode ser feito, mas cada um conquista suas próprias experiências. Isso faz parte da evolução, né? Não tem como dar saltos nesse ponto. Ninguém vai ser beneficiado, vamos dizer assim, não existe injustiça no universo. Ninguém vai ser beneficiado. Todo mundo tem que passar pela mesma coisa. Então, se uma pessoa lá tem algo a aprender e ela levou lá 10 horas para aprender aquilo, exemplo bem simples, o outro vai ter que levar as mesmas 10 horas para aprender. É assim. Então, o que se dedica mais vai chegar mais rápido. Mas é isso, não vai pular etapa. Né? Então, aí aonde que a gente entra nisso? No espírito. Cada espírito foi criado num momento. Então, toda a nossa caminhada até agora nos levou a ter certas habilidades, nos levou a ter certos conhecimentos, uns mais, outros menos. Mas todo mundo caminhou o mesmo caminho. Seja um espírito que nasceu agora, foi criado agora, até ele virar humano, até ele virar um anjo, a caminhada é igual para todos. A caminhada é igual para todos. A gente não pode comparar uma pessoa em uma existência, que é um grande erro também. Na verdade, não pode comparar em nada, né? A gente tem que viver a vida. O que é meu e eu vou fazer e vai vir na minha mão e pronto. O que é teu, Existe, vai vir na sua mão. o que existe é os espíritos, como diz o outro, com mais experiências de vidas. Mais Tenha antigo, passado, que a gente chama. Então, tenha passado outras experiências, é diferente. Mas todo mundo vai passar igual. Pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Então, se eu cheguei aqui, tive que olhar para os meus sentimentos, transformar eles. Se eu tive que olhar para os meus pensamentos, controlar, entender como é que funciona, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Então, eu não sou beneficiado, e eu também não sou injustiçado com isso. Às vezes você vê uma pessoa mais controlada e tal, você fala, nossa, eu sou injustiçado. Não, aquela pessoa já percorreu esse caminho. Então, eu já percorri esse caminho, você já percorreu, o outro vai percorrer ainda. O outro percorreu há muito tempo. Então, cada um na sua. E a gente está aqui para isso, para trocar as experiências, cada um fala da sua experiência, trocar essa energia. É um ajudando o outro. Aí entra lá que a gente falou no começo. Todos somos um, por causa disso. É um ajudando o outro no que puder. Eu posso ajudar isso? Então, ajuda. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para o universo. Você imagina? Vamos expandir a nossa consciência? Já imaginou se
Vamos imaginar um planeta onde todo mundo realmente um ajuda o outro de coração? Só reflete nisso. Reflita. Mundo espiritual. Né? Seria o paraíso que é agora. Um ajudando o outro. É esse o caminho. Então, eu tenho que começar essa transformação que eu quero para o planeta dentro de mim. Se eu quero paz, eu tenho que estar em paz. Porque o que reflete fora é o que eu tenho dentro. Então, se eu começo a entrar num período onde eu encontro a minha paz, eu vou externar essa paz para fora. Né? Aí você bate o olho numa pessoa lá que está com raiva, irritado, ela não tem paz dentro dela. Porque ela já está externando algo. Você imagina como é que não deve estar lá dentro. Você imagina como é que não deve estar os sentimentos de uma pessoa com raiva, de chegar ao ponto já de estar externando para fora aquela raiva. Dentro deve estar muito pior. Só que, ao contrário, também, uma pessoa que está com uma paz enorme dentro já começa a externar aquela paz. Então, tudo que a gente tem dentro externa para fora. O mundo vai, o planeta, né, nosso planeta, vai mudar a hora que todo mundo começar a trocar. Vamos pegar o nosso exemplo. A trocar o medo por outro sentimento. Você imaginou se todo mundo transformasse o medo em alegria, né, em felicidade? Então todo mundo ia externar o que tem dentro. Então, a gente está sendo ousado, né, em falar da mudança, mas ela acontece dessa maneira. Ela vai acontecer sim. A hora que todo mundo começar a sentir, vamos falar de amor. A hora que todo mundo começar a sentir amor, o planeta muda. Só que nós temos que começar a fazer a nossa parte. A gente tem que começar a fazer a nossa parte dentro. Então, se você, por exemplo, tá tudo certo, mas você sente raiva ainda? Sinto. Ok. Ah, tem certas situações que me dá uma raiva. Você está alimentando a raiva do mundo. Querendo ou não, é assim que funciona. Então você tem que olhar para dentro, trabalhar aquela raiva até o ponto que você não sente mais raiva. Isso é possível. É possível. Agora, o que a gente tem que fazer? Mão na massa. A gente tem que trabalhar as nossas emoções, identificar elas, descobrir em qual situação que elas afloram, descobrir os motivos que trazem, né, aquelas emoções para que a gente externe elas, e a gente começa a trabalhar em cima disso. Os chamados gatilhos, né, Rafa, que as pessoas costumam dizer. Isso. E é o que a gente falou, você tá brincando com a criança ali, aquela criança pode ser um gatilho sensacional. Você se sente irritado de brincar com uma criança, então você tem irritação. Né? Essa emoção vem. É uma ótima maneira de você entender e começar a trabalhar aquilo. Porque assim, o mundo só vai mudar a hora que todo mundo, toda a humanidade começar a sentir amor. Só que cada um tem que fazer a sua parte. Então, mude o seu mundo. Mude o mundo que está dentro de você. Ou melhor, não sei se vocês sabem, mas você tem um universo dentro de você. Toda a energia do universo está dentro de você. Então, quando você muda dentro, automaticamente vai mudar fora. Então, eu mudo, você muda, o vizinho muda, a cidade muda, tudo muda. Se você muda, transforma, né, o teu sentimento, a mudança já começa dentro da sua própria casa. Pode ter certeza que o negócio começa a mudar. Ainda mais quando as pessoas têm força de vontade, aquela dedicação de melhorar. As coisas vão aparecendo para que isso aconteça.
E você melhora em tudo, porque aí você começa a ser. Que é o que a gente sempre fala, né? Você tem que ser para ter as coisas. Então, se você é amor, aonde você vai, você exala amor. Seja num olhar, seja num sorriso, seja num bom dia, seja até no teu silêncio você está emanando amor. Você é aquilo. Isso é uma coisa boa, só que ao contrário também. Se você é raiva, qualquer coisinha você explode de raiva, você sai emanando raiva para todo quanto é lado. Até o teu olhar é de raiva. É perceptível isso. É perceptível quando uma pessoa está irritada, quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está magoada. Você consegue perceber. Ainda mais se você se espiritualizar desse ponto. Né? De você querer compreender o outro, de você começar a ter paciência com o outro, de você respeitar o outro. Você começa a enxergar o outro além do corpo físico. É uma Você sente. troca generosa, né? Você acaba tendo uma troca generosa. Exatamente, porque qual que é a ideia? Do todos somos um. Se eu emano amor, a outra pessoa emana amor também, amor ao quadrado. Olha que interessante. Essa é a ideia. Todo mundo alegre. Todo mundo feliz. Hoje em dia, o que acontece? Você tem que dar algo, né? Ou você ganha algo, mas alguém perde. Ainda a gente está nesse momento. Então, quando um dá amor, o outro tem carência, né? Só um está ganhando, só um está recebendo. Mas qual que é o certo? Amor ao quadrado. Alegria ao quadrado, prosperidade ao quadrado, tudo para todo mundo. O universo pode fazer isso. Mas isso só vai acontecer quando a gente mudar dentro. É aquela história do que você falou lá, que as pessoas, né, vão atrás do autoconhecimento, mas querem o negócio pronto. Querem que a pessoa ajude, traga um negócio pronto, resolva as coisas para ela. Aquela situação, não querem se questionar, elas nos questionam. Que é a resposta pronta, feita, como se fosse uma receitinha simples e pronto. Né? Nem Deus consegue fazer isso. Por quê? Porque só depende de nós. Deus não vai chegar aqui e mudar o planeta, todo mundo. Não existe. É cada um caminhando o seu caminho, transformando as suas emoções, desenvolvendo os seus sentimentos. E tudo melhora. Por quê? Porque a energia, toda a energia entra na frequência, entra na mesma frequência. Amor, prosperidade, alegria, felicidade. Essa é a ideia. Só que a gente tem que ser. Como que a gente fala? Como que é ser? É você vivenciar aquilo. É você vivenciar o amor o tempo todo. É você vivenciar a alegria o tempo todo. Mas não vai ter momentos de tristeza? Pode. Você pode Claro ter que momentos tem. de tristeza, você pode ter medo, você pode ter as frustrações. Mas a aquilo é gente muito tem a escolha, rápido. a gente tem a escolha e pode escolher e decidir. Eu quero ficar nessa ou eu posso transformar? A gente aprende a transformar as coisas que chegam para a gente. A gente tem essa, como diz o outro, essa energia emanando o tempo inteiro que você pode ver o bom em tudo que chega para você e transmutar isso. O importante é essa transmutação. É você poder visualizar, você poder ver um outro lado numa situação que às vezes não é tão boa. E dentro disso Então, sair de um caos, né? Então, a gente
pode ter os nossos momentos, mas é muito, quando a gente entra nessa vibe, é muito rápido. Então teve um momento de tristeza, beleza, identificou o que que é, tal, você já volta para o outro lado. Alegria e felicidade, porque você começa a entender, né, o porquê das coisas. Você começa a entender que onde você coloca a energia, aquilo aumenta. Então, a gente é humano ainda. Então você pode se frustrar com alguma coisa, mas vai lá e identifica. Agora, não fica naquela frustração que te arrasta para baixo, naquela tristeza que te consome. Não precisa mais disso. Você vai ter teus momentos tristes, vai ter teu momento de frustração, rapidinho aquilo passa e bola para frente. Você sabe que a caminhada é para frente. Só que não é esquecer, não é reprimir, é resolver. Você frustrou, beleza. Identificou, buscou os motivos, trabalhou os motivos, resolveu a frustração, aí sim, bola para frente. Não vem mais. Porque se não Agora, resolver, vai ficar arrastando corrente. Ficar pesando. Isso e é em tudo, né? Ah, senti medo. Beleza. Vamos trabalhar o medo, então. Qual é o motivo do medo? Ah, é esse. Beleza, trabalha isso. Aí você vai ver que não faz sentido você ter medo daquilo. Segue. Medo. É muito mais do que o medo. E aí, para onde que você joga quando a coisa entra para dentro e vê se aquele medo faz sentido? Aí vem. Aí a gente não consegue explicar detalhadamente, porque não tem explicação. É sentimento, né? Vem uma força de dentro da gente que a gente não explica. Mas você entende aquilo, você sabe que aquilo é para resolver aquele momento. Se você realmente quer resolver aquilo, se você realmente quer, vem uma força, brota de dentro, assim, ó, sabe? A gente não sabe explicar, não tem explicação para isso. Não tem palavras para a gente nem descrever. Mas a gente fala assim, é uma força que a gente sente, assim, que fala, não, agora eu resolvo esse negócio, eu resolvo essa emoção, resolvo esse medo, resolvo essa angústia, resolvo essa frustração. Onde é que está? Onde é que está pegando? Qual é o motivo disso? Aí trabalha o motivo. Aí a hora que você menos perceber, sumiu. Né? Você volta para a frequência que você estava, de alegria. Né? E assim, é tão interessante que você vê a alegria. A gente fala a vez, a gente sente alegria em tudo. As pessoas não perceberam ainda. A gente sente a alegria que ele está falando, de estar sentado, né, nesse momento, compartilhando um pouco do que a gente tem de conhecimento. É uma alegria, só que é dentro. É energia. Não precisa ficar dando risada. Claro que tem momentos que a gente ri, tem momentos. Mas a gente não precisa nada disso. Só que dentro, é isso que a gente tenta explicar. É uma energia tão forte de alegria, de estar compartilhando, de poder estar ajudando as pessoas, que é inexplicável. A gente só pode falar isso. E todo mundo tem esse potencial de sentir. A gente começa a ver beleza nas coisas, beleza onde a gente nem parava para enxergar. A beleza na natureza, a beleza sabe, dos animais, a beleza das coisas que são criadas com amor. As coisas nossas, os bens materiais, são criados com amor. Né? Tem gente que se dedica, você sente uma energia diferente. Você vai numa loja, num vendedor que está empolgado, que está alegre, que tá, né, que tem paixão pelo aquilo que ela faz. É diferente você chegar lá e ser atendido por aquela pessoa. E você sente a energia. Você sente. Né? A pessoa não precisa fazer coisas extrabolantes, não. Grandiosas.
Não, mas que está lá dentro, lá, ó, você sente. Então, aí as pessoas falam da felicidade, que tem momentos de felicidade. Você pode ser feliz o tempo todo. A hora quem que vai te completar? É o espírito. Por isso que a gente fala aqui, ó, autoconhecimento físico, mental e espiritual. Porque o que está faltando nas pessoas? A parte espiritual está faltando. Por isso que elas não conseguem ser alegres. Por isso que elas não conseguem ser felizes o tempo todo. Porque falta algo que as complete, que é o ser espiritual. Então hoje a gente vive, né, o E é uma das plano nossas físico. partes mais lindas, né, Rafa? E é o complemento mais lindo que a gente tem. É o mais puro. Então hoje a gente vive aqui, a gente está consciente. Vivo uma vida no plano físico, num corpo físico, mas eu vivo de uma forma espiritual. Como assim? Emanando a energia do espírito. Então, a gente vai fazer as coisas com muito amor. A gente cuida, porque a gente tem que cuidar das coisas materiais. Porque tudo tem vida. Então a gente vai cuidar dos animais, é com muito amor e carinho. A gente vai cuidar de nós mesmos, é com amor e carinho. Claro que a gente vai cuidar da gente, do corpo, que no momento, né, é é o nosso templo sagrado. Nosso corpo agora é nosso templo sagrado, a gente tem que cuidar dele. Tem que cuidar ao máximo possível. Não é aquela questão que as pessoas extrapolam, né? Que é um apego. Não é ter apego, é diferente. É um cuidado. A gente É saber ter um o que cuidado. você ingere, saber o que você usa. Exatamente. Né? E a gente vive o espiritual na matéria, com certeza. A gente não vai deixar da matéria já. Então a gente tem que cuidar. Vai fazer as coisas, pensa, reflete, vai fazer com amor, vai fazer com carinho, dê o seu melhor, dê tudo que você pode, dê tudo que você tem, toda a tua energia no que está fazendo, para as coisas saírem bonitas, para as coisas saírem... Lógico, a espiritualidade é belo, é o bonito. Como não, né? A espiritualidade, o que mais tem é o belo, é o bonito. Então a gente tem que buscar isso, mas sem apego. O problema da matéria é o apego à matéria. Aí não. Agora, do contrário, se você consegue externar sua energia espiritual para a matéria, sensacional. Porque você vai fazer algo, quando a gente vai fazer algo, sempre é para alguém. Então, se você bota uma energia ali, ó, fica. Né? Seja que você vai servir uma refeição, seja que você vai vender uma roupa ou vai construir uma roupa, você põe a energia ali, né, de amor, de alegria, abençoando, é diferente, é muito diferente, porque faz com que a gente não, que a gente tenha um cuidado, que a gente olhe com beleza para as coisas, mas sem apego. Então, você está externando o que você tem dentro para fora nas coisas. Isso é importante também. Super importante. Então, é esse equilíbrio que a gente traz. É essa harmonia entre o físico, o mental e o espiritual. Tem que ter essas três conexões. Aí a gente se completa aqui mesmo, agora. A gente começa a entender as energias. A gente começa a entender os sentimentos. Aí chega um ponto que você fica no sentimento que você quiser. Você controla seus pensamentos. Você pensa no que você quiser. E aí você começa a sair dessa sociedade que impõe as coisas. Não é fácil. Não é fácil.
mas é gratificante demais. Com certeza. Você ter... O que a gente fala que você sai da sociedade? Você começa a ter as suas opiniões, você tem os seus gostos, você põe a sua vontade no que você quer. Para você, você não segue mais os outros no automático. Você quer ser feliz, quer viver sua vida. E se algo que você vai fazer te traz felicidade, você escolheu aquilo. Mas o que a gente O legal para a vê? sociedade implantou uma coisa, todo mundo tem que seguir. E hoje ser diferente é ser estranho, ser louco, ser esquisito. Eu, como toda a vida, já fui esquisita, então não me importa muito isso, nunca me importei, agora menos ainda. Só que agora a gente tem consciência disso, né? E é aí que fica melhor as coisas, porque você está consciente. Aí você faz a escolha consciente. Fala, não, eu pago o preço, vamos falar assim, eu pago o preço, mas é consciente. Mas pelo menos, dentro aqui, você está transbordando de alegria, de felicidade. Você está transbordando de amor pelo universo, pelas pessoas, pela sociedade. E aí você começa a querer ajudar os outros. Não tem como ser diferente. Aí você toma umas atitudes que para alguns é inconcebível. Porque não É entende. rebeldia, né? E não entende mesmo. Porque não tem como entender. Né? Porque está, daí volta no que a gente falou lá, ela está num nível de entendimento muito abaixo ainda. Mas ela vai chegar lá com um certo tipo de ajuda, se ela quiser. A ajuda está aí para todo mundo. Essa é a questão. Será que as pessoas estão querendo melhorar? Estão querendo evoluir? Estão querendo despertar? As oportunidades, as energias, o conhecimento está aí. As pessoas têm que querer. Né? E esse querer faz toda a diferença. E todo mundo pode. É só querer. E aí você, quando você quer, as coisas aparecem. E aí você tem que enfrentar. Tem que encarar. Cada um na Sem medo. sua. Cada um na sua. Né? É igual a gente falou, para mim foi diferente do que para Sol. Dela foi diferente para o outro. Mas o caminho é o mesmo. A gente caminha o mesmo caminho. Só que cada um com as suas emoções, cada um com seus traumas, cada um com os seus bloqueios, cada um com suas diferenças. Cada um é único. A gente olha, quando a gente para olhar o planeta, para olhar o universo, pode ver que tudo é único. É impressionante a beleza disso. Então, E as pessoas querem ser iguais, né? as pessoas Olha. querem ser iguais. E Olha aí. será que a gente não aprendeu ainda que não dá certo ser igual? Porque o bonito está no diferente, a beleza está no único. Então cada um na sua, mas todos têm que caminhar o mesmo caminho. E sem dizer que você se deparar com coisas diferentes é mais desafiador. E graça teria se todo mundo fosse igual. Graça teria. O mundo, se todos nós funcionasse do mesmo jeito. Não digo assim energia, entendeu? As personalidades, você já pensou? Que coisa mais chata que seria? Energia diferente, uma energia boa é diferente. A gente viver numa energia legal, o planeta inteiro é ótimo, maravilhoso. Agora, você já pensou as pessoas? Tudo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma...
o tempo inteiro? Com os mesmos problemas, com as mesmas situações? O que teria de diferente para se resolver nisso? O que teria de diferente para a gente agregar nisso? Que evolução a gente teria dentro disso? Então, são, assim, coisas que Deus é perfeito até nesses detalhes, né? Ele tem a perfeição de fazer isso, cada um único, especial do jeito que é. Seus defeitinhos, suas qualidades, com suas potencialidades, cada um com sua potência diferente, mas tudo tem ali, cada um tem as suas. Entendeu? Ele é perfeito, perfeito, não tem erro. A gente que tem mania de querer contrariar tudo. Então, assim, quer mudar as coisas? Muda dentro. Porque você vai externar para fora o que você tem dentro. Bota isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Você vai externar o que você tem dentro. Você vai externar o que você tem no seu espírito. A energia que você tem lá. Né? Então, deixa essa energia florir para fora. Né? Deixa essa energia transbordar para fora. Agora, a gente precisa arrumar algumas coisinhas. Que é aquilo que a gente fala. Nossas emoções. Nossos pensamentos. A gente tem que se alinhar. A gente tem que estar em harmonia. Porque se a gente pensa uma coisa e sente outra, está em desarmonia. A gente tem que ser um pensamento só. Um sentimento só. Ou seja, qual que é o sentimento que a gente deve ter? Amor. Amor engloba todos os outros sentimentos que a gente possa imaginar. Dentro da energia do amor está a alegria, está a felicidade, está a paciência, está tudo aí. Se a gente tem pensamentos amorosos, entra todos os pensamentos elevados, vamos dizer assim, é as soluções para as coisas, é as ideias criativas. Por isso a gente bate tanto na tecla do amor. Porque é a energia que cria tudo, que controla tudo, que faz tudo acontecer. Então, quando a gente sente amor, a gente começa a ter mais paciência, a gente começa a compreender melhor o outro, a gente entende que a gente precisa melhorar, a gente começa a perceber que a caminhada é infinita, ou seja, a gente sempre está aprendendo. Olha que interessante, a gente sempre está aprendendo. A gente sempre vai aprender. E sempre vai ter um professor que vai nos ensinar. Só que, quando a gente olha para trás, a gente sempre pode ensinar alguém também. Olha como é perfeito o negócio. Então, a gente não é, né, tão incapaz, porque a gente pode ensinar quem está vindo lá atrás. E a gente não pode ser tão arrogante, porque a gente sempre vai ter um professor na nossa frente. Não é maravilhoso isso? E aonde que encaixa essas coisas? Oi? A gente está aberto, está sempre aberto para receber. E aberto para dar também. Então, e a gente é isso. A gente vai receber e a gente vai ensinar. Todos são assim. Todos são assim. E aonde que encaixa a energia é a energia do amor. Quando você sente isso, você aprende isso. Como eu falei, vem de dentro, vem muito forte, que você começa a ter a humildade, que você pode aprender mais, que você vai aprender mais, que alguém vai te ensinar algo diferente, né? E, ao mesmo tempo, você ter a consciência que você pode ensinar para outro, que está vindo lá atrás. É a generosidade de dar e receber o tempo inteiro. Por isso que a gente fala, ajudar os outros é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem, porque você sempre vai ser ajudado e você sempre vai ter capacidade de ajudar o outro. Então, um ajudando o outro,
as coisas É acontecem. uma corrente, né? É uma corrente. Todos somos um. Então, tudo vai se encaixando. Um complementa o outro, todos somos um ao mesmo tempo. Então, as coisas vão mudar, já estão mudando. A gente já começa a ver uma mudança no planeta. As pessoas que estão atentas já começaram a perceber isso. As coisas estão mudando. E a gente vai sentir no dia a dia. É uma mudança, sempre vai ser uma mudança para melhor. Só que às vezes dá uma piorada e daí melhora. Porque a limpeza tem que acontecer. As emoções têm que ser transformadas. E para as limpezas serem feitas, para as emoções serem transformadas, elas têm que vir para a nossa consciência. A gente já falou isso. E Deus dá uma sacudida de vez em quando. Só que agora, a sacudida vai ser mais forte. Então as nossas emoções vão vir todas para a nossa consciência para a gente resolver. Então, não se desesperem se o planeta entrar num caos turbulento. Né? Porque é preciso que as emoções nossas venham para a nossa consciência para serem resolvidas. Ou que já resolveu, ou que está resolvendo, sempre esse vai estar fora. Vai estar fora da sociedade lá. Vai estar fora da bolha. Já começou a fazer a reforma íntima? Já começou a resolver as suas emoções? Não vai entrar no caos. Agora, quem não despertou ainda, quem está no automático, quem está achando que só existe vida aqui, morreu, acaba tudo, esse vai entrar no caos, porque é aí que ele vai perceber que ele precisa melhorar. Agora, quem já vem antes, vai sair do caos. Vai estar nele, mas não vai participar. Vai estar observando o que está acontecendo. Ou quem já tem a consciência, mas quer receitinha pronta, né? Aí tem que rebolar. Ó, um exemplo que a gente dá, por exemplo, a guerra lá está acontecendo, acho que já fez 1 ano, vai para mais de 1 ano. Quem que fez a guerra lá? Todas aquelas pessoas fizeram. Porque são as emoções que estão extrapolando. E quem fica torcendo para um lado para o outro também está participando, alimentando aquilo. Energia. É a mesma energia. Então, se você critica um lado, porque o lado tal, não sei o quê, aí você critica o outro, ou torce para um, coitado de um, coitado de outro, você está alimentando aquilo. O que você tem que fazer? Sai fora da bolha. Observa, não julga, não critica, não torce. Querem guerrear? Beleza, não faz parte disso. E onde é que você vai buscar isso? É as emoções. Você consegue olhar a guerra lá, não torcer para ninguém, achar que está tudo certo, se eles gostam de guerrear, beleza. Será que você consegue emanar amor para eles? Você consegue dentro de você emanar paz para que aquilo se resolva? Esse é o jeito de resolver essa guerra. A gente emanar paz, emanar amor para que acabe aquilo, se resolva. Porque as emoções daquelas pessoas estão tão floridas que estão externando. Estão externando. Aí as pessoas falam assim... Extrapolando já, né? Exatamente. E as pessoas falam assim, os inocentes. Tem inocente. É energia, é vibração, é magnetismo, atrai. Então quem está participando é porque lá dentro tem energia que gosta daquilo. Ou critica, ou participa. De alguma maneira ela participa daquilo. Quem está envolvida. Quem está envolvida, né, é porque tem energias que precisam ser resolvidos. E aí a gente olha a vida da pessoa, mas a pessoa era boa, era isso, era aquilo. Só que isso é consequências de vidas passadas. E aí que a gente fala,
questão da espiritualidade. A gente tem que saber como é que funciona, né? A reencarnação, as vidas passadas, as consequências do que a gente plantou, estamos colhendo. Aí quando a gente consegue compreender isso, a gente sai de cena. Fala, não, beleza. O pessoal quer guerrear, ótimo. Eu vou emanar paz, vou emanar muito amor para aquilo lá, para que se resolva. Então a gente está dando um exemplo de como o negócio funciona. Então a guerra foi um estupim. Mas foi um governante que deu o estupim. Beleza, mas e a energia que está ali em cima? A energia das pessoas. Se a gente pegar o planeta, quantas pessoas com raiva, quantas pessoas irritadas, com ódio do vizinho ou do sei lá o quê, toda essa energia vai explodir em algum lugar. Explodiu lá longe, beleza. Mas toda a energia do planeta está um rebuliço. Isso que as pessoas têm que começar a entender. Então, se eu tenho raiva, ou se eu tenho medo, ou se eu tenho ódio, eu estou alimentando a guerra, de alguma maneira. Eu estou em guerra dentro de mim. Se eu brigo com a minha família, se eu brigo com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, brigo, tenho ódio deles em algum momento, sinto raiva, eu estou alimentando isso é uma guerra. É uma guerra. Dentro de mim, eu estou externando dentro da minha casa. Só que o planeta foi dado uma sacudida, explodiu a guerra lá entre os países. E agora o que será que vai vir? É só a gente começar